Mãos à obra. Está lá você tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. Pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cadê a Márcia? Parece que ela teve um problema, por isso que ela não está abrindo aqui conosco, Natália, o marketing ou propaganda. Acabou de tocar na campainha, deve ser a Márcia. Eu ia fazer uma colocação aqui, para iniciar o programa. Marketing e ou propaganda. O que eu faço aqui, Jefferson? Eu que sou um... Peraí, então tá, avisa aí. Olha, enquanto não começamos o programa verdadeiramente, porque a Márcia está chegando e está atrapalhando, Isso parece um macaco, não parece alguém dançando. Me atrapalhei aqui atrás da mesa, não deu para dançar. Eu vou dançar aqui ainda. O problema... Não, tu acha que passar na frente da live é um problema. O problema é que tu tá chegando atrasado. Onde é que tu tava? Tu tava em Viamão? Onde é que tu foi? Eu acho que tu foi atrás das sardas. Viu? Ô, Natália, vem aqui um pouquinho, por favor. Eu e as minhas sardas vamos participar do programa. Só as tuas sardas hoje. As tuas sardas nunca se atrasam. É verdade, né? Quer saber por que? Quer saber por que a tua sarda vai? Eu vou dizer uma coisa aqui que eu vou apanhar depois de alguém. Tu sabe por que as tuas sardas nunca se atrasam? Porque elas não me saem da memória. Elas não me saem da lembrança. Então tuas sardas estão aqui sempre. O importante é que eu cheguei, diz isso. Não, mas tu não... Mas eu cheguei. Mas o importante são as tuas sardas. Eu não... podia ter... Mas se eu não venho, as minhas sardas também não vêm. Mas elas estão na minha memória afetiva. Ah, entendi. Daí entendeu? Tu faria só com as minhas sardas o programa? Só com as tuas sardas. Tá, mas agora é o seguinte, Eu posso dar boa tarde aos ouvintes ou nem isso eu tenho direito já que eu me atrasei? Pode, só que o Jefferson fez uma sugestão aqui que talvez atendesse ao anseio de milhões de moças, tá? Mas eu tentei e não consegui, parecia um macaco pulando aqui atrás da mesa. Ele disse, dança, enquanto a Márcia está entrando, não deu certo. Ideia. Não deu. Por que não deu? Parecia um macaco, não fui eu dançando. Mas tu não disse que dança bem? Não é uma das tuas três qualidades? Mas fiquei nervoso. Por causa da mesa. Por causa da mesa e tal. Tu quer? A gente tira a mesa. Não vou dançar, não. Eu estava falando para a Natália Müller, a observadora da EO, que eu já gravei várias vezes um videozinho, assim, um pedacinho assim no telefone, eu dançando, sabe? Mas não me animo a mostrar. Sério isso? Só bêbado. Natália, tu ia fazer uma participação aqui na abertura do programa, enquanto nós aguardávamos a chegada da titular, a co-apresentadora do marketing e ou propaganda. Então, eu vou te manter aqui uns minutos para te falar sobre uma frase muito boa que eu te comentei ali, eu vi que tu gostou da frase. E é uma frase de um sujeito
altamente inteligente, foi assim um dos mais brilhantes jornalistas da época dele, embora fosse... Eu ia te falar. Embora ele tinha esse defeito, completamente reaça, mas era inteligente. Ele não fez Eu posso saber de que vocês estão falando? Nelsinho. Eu não falei nem pra ela. Nelsinho. Nelsinho. Nelsinho super íntimo. Nelsinho não era... O Nelson Rodrigues. Muito bem. Tá? Tu sabe que eu fui um sujeito assim... que tive uma sorte imensa quando adolescente. Existia um jornal em Porto Alegre chamado Folha da Tarde, que pertencia a Caldas Júnior. Caldas Júnior, claro. Que além do Nelson Rodrigues, publicava outros talentos e tal, mas o Nelson Rodrigues, ele tinha uma página, 2 páginas, ele era uma página dupla inteira, todos os dias com o Nelson Rodrigues. Todos os dias. A minha dúvida é, os textos dele eram um pouco complexos? Não, os textos... então não eram bons. Os textos dele eram muito retos, muito diretos e muito inteligentes. Olha esta frase aqui, sobre a qual a Natália Müller, a nossa observadora, vai tecer algum comentário. A fidelidade deveria ser facultativa. Olha que frase, Vamos deixar claro para os nossos ouvintes, assim, sobre qual âmbito estamos falando. Qualquer um. Nós estávamos de agências. Muito obrigada, observadora. Vamos deixar claro, pintar o dia. Estamos falando de business. Bom, mas também tem outros momentos que podem ser business, né? Não, até então vou contextualizar um pouco melhor. Eu queria manter o espírito de sacanagem, mas não consegui, vocês duas me venceram. Tá? Porque eu já te disse que o programa pra falar disso não é esse. Tu deixa a parte da sacanagem pra falar lá com o Marino Boeira. Não era sexo, eu ia falar, é hábitos e costumes. Eu vou ler, a fidelidade deveria ser facultativa. Nelson Rodrigues. Produtos como o celular, o computador e muitos outros que atualmente fazem parte do nosso dia a dia estão cada vez mais disponíveis aos consumidores por uma única razão, a competitividade. Tá? Regra número 1 para o crescimento de qualquer segmento. O que esse início do texto quer dizer? Que é o seguinte, tá? Para não me alongar muito... se uma empresa compra qualquer tipo de produto ou serviço mediante a ideia de qualidade e preço, por que propaganda tem que ser diferente? Por que propaganda não pode ser por job, por exemplo? Inclusive, a observadora, estava lendo aqui a tua coluna, Márcia... Que lemos toda semana. Que lemos todas as... Muito bem. Eu vou começar... Eu acho que eu vou fazer o programa só com a Nath a partir de agora. Ela falou uma coisa, fez uma observação muito boa aqui, que a respeito da licitação da prefeitura, no qual tu está falando aqui de novo nessa segunda novela, que não acaba. E aí ela disse, viu como aquela tua ideia minha, de Roberto Pintaúdi, é uma ideia prática? Por que não faz troço por job, que tem uma lei que permite até 8 mil? Mas a pergunta é, o que tu faz com 8 mil? Mas anula isso aí, aumenta para 20, discute e tal. Ele já está... O Orestes falou aquele dia com muita propriedade... Tá? Nós estávamos aqui questionando o Orestes quando ele veio aqui, que absurdo, 35 milhões, e ele meio que por A mais B mostrou que tinha uma certa justificativa, aquele valor por isso ou por aquilo, não cabe... mas ele deixou claro que não vão gastar isso, né? Nem tem para gastar, mas né? Isso que eu estou dizendo, ele conseguiu contornar, não, ele não se deu por vencido aqui com... Que horror, Orestes, 35 milhões, que absurdo. Não, ele desmontou essa coisa. Então, se ele desmontou, ele pode ter outras interpretações jurídicas lá, pegar o pessoal da prefeitura e solicitar e fazer uma solicitação. Vamos aumentar essa coisa aí. Não sei se essa lei é federal até 8 mil, não sei se é federal, é complicado, mas se é uma lei municipal, não teria tanta dificuldade assim. E ele daria oportunidade a que mais agências participassem, ele ia ver esse espírito da fidelidade ali dentro, porque ele ia ter mais fornecedores, mais agilidade, mais tudo. É uma ideia, né? Então, assim, alô, ouvintes, né? Se algum de vocês souberem, eu vi que o Fernando Silveira chegou a entrar, não sei se ele ainda está na escuta. Errado, eu vou te corrigir no AU. Todo mundo comete esse erro. Se algum de vocês souberem, tu está falando para uma multidão, mas tu particularizou, fez uma coisa restritiva. Não, vamos lá. Se alguém de vocês souberem, inclusive, eu sei que o Fernando Silveira está online, está nos escutando, e ele, como presidente do Sinapro, talvez tenha esta informação legal. É assim, que tu já quer me corrigir, tu não sabe nem, tu não deixa nem terminar de falar. É que eu tô furioso contigo. São 2 trabalhos, eu já tô aqui com o microfone aberto.
Que tu vai me pejorar no ar? O pilantra, como é meu amigo e não teu, entendeu? É o teu microfone que ele corta, não o meu. Né, Jefferson? Pois é, então tá. O quê? Riquinho tá dormindo, acordou. Então a pergunta é, se alguém souber o âmbito dessa, a abrangência desta lei, talvez pudéssemos já como se faria, né? Como poderia ser feito para aumentar e se isso de fato seria viável, ó. O Fernando, inclusive, viu, disse que ele estava online e está dizendo assim, ó, faça uma ressalva, são 2 agências do edital por conta da sugestão do Sinapro. Isso significa que eles iam contratar uma para 34 milhões? E aí o Sinapro sugeriu 2 agências, então, entendi. O que a gente está botando em discussão, nem propondo, porque nós não temos autoridade para isso, a não ser ideias. Mas poderia botar 10 agências, por que não? A fidelidade deveria ser, por que vai entrar? Ainda mais órgão público, qual é a fidelidade que eles têm que ter com uma agência que não tem linha de comunicação, troca o governo, troca a agência necessariamente, porque todos os governos municipais ou estaduais ou federais vão trabalhar com quem faz as campanhas, isso todo mundo sabe, não adianta dizer que é diferente, que não é. Então não tem nenhuma fidelidade à marca, coisa nenhuma, não, sabe? Tem que prestar bom serviço, a campanha tem que ter eficiência como campanha e não preocupar da prefeitura, não precisa preservar a marca, nem lançar marca, nem fazer nenhum trabalho de branding. Ela tem que... Não, até tem, né, Pinta? Não, até tem. Não, pelo menos um briefing de... Não, só se o prefeito é muito competente e que ele tem ambições políticas, que ele quer se lançar lá adiante, aí então ele chega e chama lá para as agências assim, olha, o meu foco, o Orestes não disse que o Marquesan, ao final do governo dele, vai estar consagrado como prefeito da saúde? Então, se ele tem esse foco, ele pode lá também dirigir, orientar as agências que prestam serviço para valorizar isso. Mas não é uma coisa de marca, de um trabalho que vai ter continuidade. É um trabalho muito específico, o trabalho de governo. Muito específico. Não, isso eu concordo. Mas eu acho que tem sim... Ó, Fernando está dizendo aqui, ó, quanto ao valor para trabalhos sem licitação, não sei. Imagino que seja um ato legal determinado pela União, assim como a lei 12.232 é federal. Se a lei então, federal, é mais complicado. Obrigada, Fernando. Aí é complicado. Não. Mas então, o que a observadora ia tecer comentários? Deixa ela falar. Mas você falar? Tu tá falando? Não, tu perguntou e não deixou pra responder. Tu te atravessou. Eu me atravessei. Não, eu disse que ela fez uma observação pertinente. Entendi. Já estamos quase em junho. A prefeitura não consegue, o Orestes não consegue desenliar essa coisa aí. Ih, essa novela vai longe. Então não vai ter agência escolhida esse ano, ele está perdendo tempo, ele nos... Isso que eu falei antes, a favor dele. Aquele dia ele mais ou menos deixou tudo mais assim claro de que há necessidade de uma verba, etc, etc, etc. Então ele não tem verba nesse momento decorrente desse processo. Não, ele não tem, ele até tem verba se ele fizesse, por exemplo, como ele não tem verba, ele fez a campanha do agasalho como? Não, verba ele tem, eu estou dizendo, ele está enliado lá que ele não pode utilizar os serviços técnicos das agências. Olha aqui, ó, o Fernando tá te provocando, ó, Roberto Pintaúdi indo contra o trabalho de marca? Ué? Não, eu disse que prefeitura não... viu? Eu disse, tem que ter um trabalho de marca, sim. Explique-se. Como que um homem que viveu de propaganda, vive de propaganda e é um entusiasta da criatividade me diz que a prefeitura não tem trabalho de marca? Eu acho que não precisa, então. Vou dizer de outra forma. Eu acho que não precisa. Para que alguém vai se ligar lá à marca da Prefeitura de Porto Alegre? Para que benefício? Só se... Isso eu estou dizendo, o que eu disse antes. Só se o prefeito tem... E normalmente eles têm, né? A ideia de seguir carreira. Aí, o cara que cuida da saúde tem... Eu me lembro do... E o cara nem foi prefeito, mas ele sempre foi político. Germano Bonou. Ele concorreu a governadora, não sei o quê, a marca dele era saúde. Só se é para transferir da organização, da instituição a qual ele presta serviço. Trabalho para a prefeitura, ou trabalho na prefeitura, ou sou vice-prefeito. Mas e se for tem uma marca registrada de que eu sou bom para a saúde. Ou bom para ser. Por que mas e se for essa intenção, como que faz se vier a cada job vier uma agência diferente? Mas tem que fazer todo o trabalho de marca de novo? Não, mas aí é que tem que ter a mesma coisa. Então vamos sair da prefeitura. Uma coisa, se eu fosse dono de uma empresa de varejo, eu não teria uma agência exclusiva. Não teria.
Mas tu tem que ter um marketing dentro da empresa competente para orientar e ficar sempre com a mesma cara. Aí tu vai disputar alguma ideia melhor, algum custo melhor, é isso. Mas a empresa tem uma ideia, quer chegar lá de acordo com isso, para chegar assim. Tu quer acabar com o FII das agências, tu quer quebrar o mercado publicitário de uma vez por todas, é isso? Não, tem que trabalhar de outra maneira. Não, eu quero terminar... Clientes não ouçam isso. Alô, clientes da Zebra Pop! Não é terminar com o FII, eu quero ganhar mais com o FII, eu quero terminar com a mídia. A mídia que é o grande... Eu vou usar a mídia que é o grande câncer da propaganda, e isso está se vendo agora no momento atual. Mesmo que alguém venha aqui e me desenrole uma tese provando o contrário, não. Se não existisse essas BV dentro das mídias, as agências teriam que trabalhar pela qualidade de seu serviço. Eu estou te falando de varejo. Tu pega varejo, tá? Tu troca o logotipo de um para o outro, que diferença faz? Nenhum. É produto e preço, produto e preço, produto e preço, produto e preço. Então, para que eu preciso ter fidelidade? Me diz um caso que tu conhece de varejo, de grandes redes, a não ser o trabalho funcionar através da mídia. Pega agora um que está bombando e está fazendo coisas e coisa, que é o Magazine Luiza. O que tem de ideia ali? Nenhuma. Tem lá o Faustão anunciando como garoto propaganda. Luciano Huck. É só isso, não tem ideia, não tem só estratégia. Isso? Essa agência deve estar enchendo do bolso. Sim, tem uma montanha de dinheiro para bancar aquele patrocínio. Funciona? Claro que funciona, porque isso historicamente funciona, mas isso aí não é um trabalho de marca que fique legal, que a pessoa lembre, eu vou comprar lá no Magazine Luiza. Não tem isso. Nunca vi isso. Em varejo, nunca vi. Olha só, os nossos ouvintes aqui estão fazendo o que a gente queria desde o início, né? Que era hoje seria um programa interativo. O Emanuel Denauí está dizendo que a Márcia está afiada. O programa interativo eu pensei que era uma conversa entre nós dois. Não, interativo com a nossa audiência, extremamente qualificada. Escuta aqui, estou Fernando Silveira, vamos deixar claro que eu estou... Borovski vai aparecer aí. Estou concordando, deixa eu falar aqui que a nossa audiência está interagindo. O Fernando Silveira diz, a cada job seria uma nova imersão, a cada job novo entendimento e nova descoberta da roda... Não. Falar como franco-atirador é fácil, cuidado aí. Eu concordo com o Fernando. Não, mas não é isso que ele está falando. Mas é isso. A cada campanha tu chama uma nova agência, faz um novo entendimento, um novo briefing. Não. Falei da prefeitura. Mergulho. Não, falei da prefeitura. Falei de varejo. Então, já que eu falei de varejo, eu vou relembrar um cidadão muito lúcido, muitos anos à frente de seu tempo, Silvio Siebenberg. Já contei isso aqui também, tá? Silvio Siebenberg trabalhou 18 anos conosco. 18 anos. E como é que me defende o job agora? Mas espera aí, sabe o que ele colocou na primeira vez? Ele disse, eu vou trabalhar contigo porque o teu trabalho é bom. Tem 3 condições. Primeiro, tá? Eu não quero ter atendimento aqui. Eu quero ser atendido ou por um dos donos da agência ou por alguém de criação. Tá? Ele disse. Aí eu digo, bom, essa tua exigência está muito bem solucionada. Eu sou dono e diretor de criação. Tá? Ele disse que não quer, é exatamente isso, do briefing, da retomada, de mergulhar, de não sei. O seu Telmo da Betania uma vez me disse que era um horror. Cada vez que trocava o atendimento à agência, vinha um novo atendimento. Lá na agência mergulhamos, fizemos não sei o que, pesquisas, trouxemos uma outra história aqui para a tua marca. E vinha a bruxinha de vassoura. Ele disse que tinha vontade de estrangular o atendimento, então, porque ele sempre disse para o atendimento anterior e para o outro, aqui não tem bruxinha, nós investimos em design, primeira empresa do Brasil de vassouras que investe em design, e tu me vem com bruxinha, não quero bruxinha. Ele disse que era um pó. Tá. Voltando para o seu Silvio. Aí ele me disse assim, essas 2 condições e a outra, tu não te sente dono da conta. Tu não te sente. A minha porta está sempre aberta para qualquer pessoa que quiser me trazer uma ideia. Tu vai ter sempre que estar te superando aqui, porque se daqui a pouco um estudante lá da PUC ou da URGS, não sei de onde, teve uma sacada, gangue, não sei o que, e me traz aqui, não vem choramingar, porque eu vou comprar ideia. Eu não estou te dispensando. Eu quero que o tempo todo tu esteja atento, que é isso que o Nelson Rodrigues quer, esse texto aproveita. Mas aí, competitividade, vamos lá. Porque tu cai como é que se diz? No conforto? Na zona de conforto. Zona de conforto. E o seu Silvio não queria isso. Ele disse que, e aí eu fiquei 18 anos lá. E ele, digo mais, ele me trocou 3 vezes e me chamou 3 vezes de volta. Tá, olha só.
É isso. Vamos que tu não tivesse acertado a mão, lá na primeira ou na segunda campanha. Aí ele chama a agência B. Aí chama a agência B, aí faz todo um briefing de novo, aí a agência mergulha no cliente, vai lá, faz toda, beleza, bota a campanha. Aí na segunda ela também não acerta a mão. Aí o seu Silvio vai lá e chama a agência C. Porque são jobs, eles não precisam de fidelidade. Mas isso... E aí toda vez que se faz uma campanha é uma nova imersão, é um novo entendimento, aqui, ó, são outras ideias. Gente, isso ia ser assim. Eu não ia querer ser o marketing da gangue. Não, vou te dar uma ideia de varejo, como pode fazer. Varejo como um todo, não precisa ser uma coisa tão específica como era a gangue. Porque o seu Silvio tinha outra coisa que ele fazia, essa exigência. O dono ou alguém de criação, porque ele disse o seguinte: propaganda é uma coisa tão importante para mim aqui quanto o produto, tá? Tanto é que eu que sou o dono e presidente da gangue é que cuido da propaganda. Não tem, o marketing sou eu aqui. E se tu olhares os grandes cases de propaganda no mundo, Márcia, é o dono que resolve. Mas essa não é tudo bem, mas essa não é a realidade que a gente vive hoje. As pessoas, os marketing são contratados para cuidar daquilo que o dono não consegue, que é a parte de comunicação. Seguinte, nós não somos tão digitais, hoje em dia é uma barbada. Eu quero fazer, organiza um calendário de varejo da seguinte maneira, que provavelmente isso não tem nada de novo nessa ideia que eu vou falar. Organiza com 60 dias de antecedência, tá? Tu pega o Dia dos Namorados, tu vai construir a campanha, tu recua maio, abril, tu vai botar em abril. E no dia 1º de abril, tu pega e põe no teu site, eu ponho no meu site, todo um briefing detalhado e tudo que vem sendo construído. E digo, tu quer participar e trazer uma campanha? Traz no espírito que o seu Silvio fazia. A cada 60 dias, tu organiza um calendário que as datas de varejo todo mundo sabe quais são, tá? E deixa ali no teu site, deixa aberto. Um estudante daqui a pouco tem uma grande... Não vai dar confusão, coisa nenhuma. Eu acho que oxigenar a propaganda. Quando se fala em comunicação pública, talvez eu concorde um pouco mais contigo, considerando que, por exemplo, uma prefeitura da vida, ela divide as suas campanhas, né? Assim como um governo, enfim, a secretaria tal, são realmente briefings diferentes. Aí eu posso concordar que fazer por job, que aumentar essa lei lá dos 8 mil, do limite de 8 mil, sem licitação... Tudo isso, aí eu posso concordar. Agora, uma conta de varejo, uma conta privada, que precisa ter, que a sua agência tenha um entendimento. E eu falo do outro lado, tá, Pinta? Eu que hoje tenho uma agência, hoje não, eu trabalho com agências há mais tempo. Lá na primeira agência que nos atendeu, quando trocou o atendimento... o sentimento que a gente teve foi exatamente esse. Poxa, mas o primeiro atendimento conhecia a nossa essência, a nossa marca, os nossos desejos, enfim, que tinham peças, tinham campanhas, tinham, enfim, proposições de agências que nem chegava para nós. Porque o nosso atendimento entendia da nossa essência. Mas, Márcia, o grande problema e aí vai lá, troca o atendimento, aí vem tudo de novo e se perde isso. Como é que tu não vai ter fidelidade nisso, Pinta? Por que o seu Silvio disse que não queria atendimento convencional e queria alguém de criação ou o dono? Por uma razão muito simples, tá? Os atendimentos, pode parecer isso de 1950, mas é a mesma coisa ainda. Esses dias ainda eu estava falando com uma criatura aqui, e a criatura me dizendo isso. Eu digo, mas em 2019 está me dizendo isso. Os atendimentos tendem a se tornar dono da conta. E dentro das agências não permite o processo criativo andar. Okay. Não permite. Isso em 2019. Se tu quiser, depois fora do ar, eu te digo o nome da pessoa e te digo a agência. E outra coisa... fala no ar, então. Não. Ué, tu não é um homem cheio de coragem? Não, mas homem que fala o que pensa? Não, tudo bem, mas eu não posso também queimar a carreira profissional das pessoas. E outra coisa que eu digo, as agências não entregam o que promete. Bom, ok, mas aí é uma outra discussão, aí eu posso concordar. Por causa da mídia. Não, então elas têm de obedecer concordar. o patrão, o seu cliente. Porque se elas ganhassem só em cima de criação e não tivesse BV, elas não teriam esse comportamento, porque elas imporiam mais a ideia. Ok, mas aí é uma... depuramento. Mas então eu disse, é uma outra discussão e eu sou capaz de concordar 100% contigo em relação à mídia. E outra coisa. Também acho. Agora, tu me dizer que não precisa de fidelidade... Eu não concordo com o Nelson Rodrigues. Como é que uma marca não vai ter fidelidade com a sua agência? Eu te digo outra coisa. Não. Tu acha que é o seguinte, vão sair do nosso contexto. Aliás, ainda bem que o seu Silvio não pensava assim, né? Porque tu não tinha atendido ele durante 18 anos. Mas ele me mandou embora 3 vezes, me chamou de volta.
Tu quer ver uma Tá, coisa? mas em 18 anos você dispensaram 3 vezes, tá bem bom, né? Divide isso em 3, tá um atendimento bem legal ainda. Tá? Não, mas tu quer ver uma coisa? Em nenhuma das vezes a gangue deixou de ter bons trabalhos a partir daquele conceito que nós tínhamos criado. Tanto que o seu Silvio, uma vez, ele me disse assim, que coisa curiosa. Mas quer dizer que então uma agência cria um conceito para outro bonito vai lá e deitar na cama? Não, faz a fama e deita na cama? Se o marketing ou a empresa... Se tu manter o trabalho bom, tu não vai ser dispensado. Claro, é A isso que ele questão queria da dizer. fidelidade é ligado mais para tu poder conseguir manter uma competitividade, tu manter Funciona o de trabalho. Não, mas ok, gente, aí ok. Por isso que eu tô falando que na parte pública eu sou capaz de concordar. Porque aí esse órgão público ele é obrigado a continuar com aquela agência, ainda que a agência faça um trabalho porco. Sim. Aí eu concordo, pô, tira elas da zona de conforto e faz que cada job é uma competição. Ok. Faz mais sentido do que uma marca privada fazer isso o tempo todo. Uma marca de varejo a cada data sazonal abre uma concorrência, moto, briefing... Não é o tempo todo. No momento que acerta a mão, não vai trocar de agência, porque acertou a mão e vai ser competitivo. Tanto que as 3 vezes que nós deixamos de atender, ele teve bons trabalhos feitos por outras pessoas a partir daquele conceito que nós tínhamos criado. Entendeu? E ele mesmo uma vez me disse assim, que coisa estranha, Roberto, de coisa estranha, porque seu Silvio... Ele disse, tu vê, eu trabalhei com o Luiz Coronel e ele fez isso, tá? Aí veio o Paulo Araju, que não sabia de nada, parece que ele agarrou aquilo e continuou. Aí veio tu e deu um acabamento, a ideia dos dois. Eu olhei para ele e digo, tá querendo elogio? Ele, como assim? Eu digo, isso aí tem um responsável, Silvio Siebenberg, que soube orientar, e as 3 agências que trabalharam contigo até hoje tiveram competência para sacar o que tu queria e foram num crescendo. Porque uma campanha, por que tu quer trabalhar numa empresa que tem até ranking das empresas melhores? Porque supostamente, ou pressupostamente, lá é um bom lugar para trabalhar. A gangue, umas 6 ou 7 contas para as quais eu trabalhei, eram tricobiçadas, porque eram contas com trabalhos criativos e com uma marca definida, que as pessoas tinham a sensação, eu vou lá trabalhar. O Fernando disse aqui outro dia, que ele veio aqui, que ele bateu lá e eu não o atendi. Eu não sei, alguém decidiu por mim. Alguém decidiu por mim. Não chegou na... Mas por que ele queria trabalhar? Não chegou no alto escalão. Por que ele queria trabalhar na nova forma, que era a agência? Ele queria porque lá se produziam bons materiais para bons clientes, entre aspas, que a gente tinha catequizado. E aí se propiciava a ideia do bom trabalho. E isso, depois que pegou o rumo, pode trocar de agência quantas vezes quiser. Se tiver alguém que conduza o trabalho... E vou te dizer outra coisa, queria que eu falasse mal das pessoas, Além das agências não entregarem o que promete demais, e por isso que não entregam, tá? Concordo. O marketing também é muito ruim, de modo geral, na média. Me desculpe quem trabalha no marketing. Eu sou, não sou mais, tá? Era comprovadamente um profissional tricompetente, tá? Ninguém pode... Como assim era? Não, vou botar no passado para não entrar numa discussão aqui atual, tá? Eu cansei, tá? Soube que para determinada empresa foi o cara aquele, ou a mulher aquela, ou o profissional aquele, ou os 2 profissionais, saíram do lugar aquele, e eu me dava bem com eles, e eles foram para determinada empresa. Eu não consegui me fazer, não consegui convencê-los a me receber na empresa, porque é uma glamorização, não, porque eu entrei aqui bom, mas agora, aí eu concordo, é uma glamorização isso eu concordo. Então, isso aqui ia derrubar... Eu acho que o marketing se sente muito mais dono da conta, da marca, do que as agências. É uma onda, pessoas do que os atendimentos. Eu sabia, essa pessoa aí passou por 18 empresas, não deu certo em lugar nenhum, vai dar errado de novo. E fazia uma pose. Não, tu tem obrigação de me receber, porque se tu quer prestar um bom serviço para a empresa que te contratou, e eu sou the best, me ouve. Aí era uma onda que não sei o quê. Aí era o papo assim, mas por que tu não recebeu o Roberto? Porque é muito doidão, porque não sei. Mas sabe, as conversas mais... Talvez eles tivessem um pouquinho de razão, Pinta. Não. Todos que me procuraram pela doidice, hoje de manhã eu estava passando... É que eles não sabiam que tu ia te tornar um dos 3 melhores publicitários. Hoje de manhã eu estava falando com a nossa observadora, faz uns 2 anos que eu prometi, quando a West Coast fez 30 anos... Eu estive lá e eles estavam fazendo um livro da história da empresa, incluindo a propaganda. Esses caras começaram a trabalhar, fundaram a empresa em 1987
E o cara que era da criação lá, que era um dos donos que fazia os sapatos, o Design. O designer. Designer. Um dos donos, ele viu o trabalho da gangue e disse, eu quero trabalhar. Nós lançamos o West Coast. Tá? Aí, por causa desse contato de uns 2 anos, eu tenho uma série de materiais que eles estavam compilando lá. E eles me perguntaram, tu não tem material lá? Eu digo, tenho. E ficou dentro do carro um tempão. Ontem, esse fim de semana, eu estava reorganizando coisas. Digo, puta, eu não levei até hoje lá o troço para eles. Hoje de manhã eu estava revisando e mostrando para ela, tá? Os trabalhos que foram feitos. E ele me chamou pela qualidade, e não tem que é doidão. E aí, lá no meio do caminho, ele começou a brincar comigo, como as outras pessoas, em função da minha capacidade, sei lá, intelectual, criativa. Ele também começou a brincar, que eu era doidão, não sei o quê. Só que o trabalho era tribom. E ele me chamou por causa do trabalho, ele nem me conhecia, depois que ele começou a brincar. Então as pessoas se folclorizam, aí não sabem como definir uma pessoa, tem dificuldade de entender o que essa pessoa é, eles te carimbam na testa, louco, não posso falar com ele. Para com essa conversa. Tem que terminar, primeira coisa, antes de ser facultativa, eu vou concordar em parte contigo, tem que terminar com os 20% da mídia. Bom, mas aí é uma outra discussão, concordo. Não, mas concordo. A discussão inicial é essa, depois tu vai para o facultativo. Concordo, aí eu concordo aí plenamente. Vai ter muito mais gente preocupada com criação do que negociar a mídia. Eu também acho. Os caras negociam. Uma vez eu estava em São Paulo lá com uns bacana lá, e aí falando que eu queria cobrar R$3 e não sei o que, o cara cobra criação, tu tá louco. Claro, tu pega uma verba lá pega a verba da Magazine Luiza, que eu falei agora, tá? Quanto é que dá? 20% de 800 milhões, o cara é obrigado a negociar aquilo, obrigado a eles ficam brigando nisso, e não na criação. Não, tem que terminar com os 20%. Tu para de Desde ficar que eu entrei bravo na propaganda, eu tô dizendo, eu não tô bravo, só sou enfático. Olha aqui, ó. Vamos dar um oi pra nossa audiência que hoje tá bombando. Se eu fosse presidente da ARP, a primeira coisa que eu ia fazer é isso. Abaixa os 20%. E por que tu não fez isso quando tu foi presidente? Tentei, me deram em mim. Me deram em mim, coitadinho, né, Nath? Eu tentei. Vamos dar um alô aí pro Celso Prado, que está conosco, a Karen Watcher, a Flávia Cabral, quem mais? A Karen Borba, o Carlos Alberto... Canto Carlos Alberto, a Lisa Luz. Vai começar. É um veterano da propaganda, o Carlos Alberto Canto. Pergunta pra ele o que ele acha do que eu tô falando. Vai começar, vai ter comentários sobre os nossos ouvintes. Quer dizer que tu pode chegar tarde no programa e eu tenho que ficar quieto. Inclusive, nós temos só mais de 10 minutos de programa. Nós vamos sair daqui, quantos minutos faltam? Nós vamos obedecer o horário. 5 minutos, faltam 5 para as 2. Ó. Não dá pra obedecer mais horário, senão tem que terminar. Renata Conrado... eu não sei se falar. Conrado Romsch? Romsch? Não. Romrich. Enfim. O Marcelo Soares, a Beatriz Bia, a Vavá, ou o Vavá. A Vavá da Riaga. É o A? Não, é uma jornalista. É a Taela. Nós nos formamos podia ser o Vavá também, né? E aí a Moana Vergara. Viu? A Vavá é bom para discutir com ela. Olha quem está online conosco. E aí, nós não vamos falar do seu Ivo. Celso Finkler, Nancy Sardi, ou Sardi, Celso Quitolina, a Isabel Coclar. Alô, Nancy, o que tá achando do meu desempenho? Tá bom aqui agora o meu desempenho? A Beatriz diz, entendi o que você quis dizer, Pinta, e concordo. Pronto, ele fica assim. Agora ele fica... O Marco Antônio Frois, o Luiz Pereira. Tu sabe quem é o Frois? O Marcelo Halpe. Quanto mais eu lembro da propaganda, mais eu fico feliz de ter saído disso. Quem que tá dizendo isso? O Marcelo Halpe. E também um oi pro Sidney Martins, que tá online conosco, além tu não conheceste do o Frois, Fernando né? Pintaúdi, do Fernando Pintaúdi, do Fernando Silveira e o Emanuel Denaui. Beijo, Ema. Pergunta pro seu Farias quem foi o Frois, ele deve ter conhecido. Se eu fui taxado de louco várias vezes, então esse Frois aí tinha que estar atado até hoje. Mas ele é muito legal. Mas, Pintaúdi, conta para nossa audiência, então, marketing ou propaganda está no ar por um oferecimento de? Por uma gentileza de Ivo Pence. Que está online conosco hoje. Então hoje está nos escutando. A partir de hoje nós temos mais uma informação para passar, Márcia, que é o seguinte... como em tudo que é lugar da cidade ou de negócios ou de empresas,
tá? Sempre há um certo desconforto porque as empresas não oferecem possibilidade de estacionamento. Estacionamento é na rua. Tá? E o Ivo pensa, além de manter aquela informação que a gente sempre fala aqui, estoques dos seus produtos ou dos produtos que anuncia, principalmente Tubos Tigre, a pronta entrega, tá? Com ou sem crase? Sem crase. Tá? Eles, a estrutura deles lá, a estrutura física, possibilita, tá, que o sujeito entre com o seu próprio caminhão dentro de um espaço lá muito bom de estacionamento. Então não tem que ficar na rua, carregar ou esperar ou não sei o quê. Agora eu quero saber se tu vai ter todas essas informações, todos esses adjetivos para o nosso segundo patrocinador, apoiador. O segundo é tu que faz Eu os quero... adjetivos. Motel Mumbai, tu já fez a matemática, tu já não sei o quê. Lá também tem estacionamento. No Mumbai? Sim, tem. eu espero que sim, né? Não, eu ia ser pornográfico, né? Tu vai... Ai, Pinta! Viu? Isso que é bom anunciar motel, então não precisa dizer, tá tudo codificado. Tu diz meia palavra, as pessoas entendem o que quer dizer. Ai, meu Deus. Olha ali Não, a claro, Dona tu entra Marli. com o carro e dentro estaciona lá. É isso que eu digo. Dona Marli Mames, da Observadora. Boa tarde. Marcelo Ralph dando um salve ao professor Quitolina. E temos também... Professor Quitolina. Pintaúde, eu levei meu portfólio e tu não olhou ele também. Não. Mais um barco. Pintaúde, tu tá... Que máscara, hein? Que arrogância, hein? Não é verdade isso. Marcelo, Todo trabalhado na arrogância. Olha, tu tá hoje só de no manhã teu eu já bico. ouvi isso, que tu é arrogante, tu não sou arrogante de coisa Tu nenhuma. tá trabalhado Quem na é que disse arrogância, isso? hein? Marcelo Ralph. Tá, traz teu portfólio que eu vou olhar, Marcelo. Agora ele não quer mais saber de ti. Já saiu da propaganda? Conta então pra nossa audiência, o nosso segundo patrocinador. É o Motel Mumbai, né? Que tem fica onde? que tem estacionamento. Que tem estacionamento. Porque motel sem estacionamento também. Pode ser aqueles inferninhos, Drive? né? Não. Drive tem que ter estacionamento também, né? Drive é exatamente isso, mas né? aí tu fica meio exposto, né? Ou não, né? Depende. Mas não existe mais motel que tem. Não sei. Eu já não sei. Se existe ainda, eu não sei. O interessante falar é que mesmo tendo estacionamento, pode ir de Uber. Viu só? Aí tem Isso é uma dúvida de várias pessoas. É verdade. Não, Pode. super. A gente cuida da parte de digital e a Natália, a observadora, Natália Müller. Perfeito. Seguido tem que responder, pode ir de Uber, como é que procede? É que tem uma coisa diferente. Tu pode ir quando tu não vai com o teu próprio carro, isso não é só o Mumbai, mas nós temos que falar do Mumbai. Tá? Se tu vai de Uber, tu vai ter que pagar antecipadamente, porque tu vai ficar a pé lá dentro e aí com aquela expectativa de que o sujeito possa ter outras intenções além de transar dentro do motel, não pagar ou coisa assim. Sim. Porque sair a pé do motel, existe casos, não aconteceu no Mumbai, mas existe casos, por exemplo, das pessoas irem para dentro do motel e pular o muro e ir embora e não querer pagar com espírito de porco, sei lá. Entendi, então, perfeito. quando tu vai, pode ir de Uber sem problema, pode ir a pé. Sabe o que eu fiquei sabendo esses dias? E antes que o Pilantra me olhe com uma carinha maliciosa, não é porque eu não vou a São Paulo e Rio de Janeiro com frequência, né? Aliás, com nenhuma frequência. Mas eu soube que lá, não sei se é São Paulo ou Rio, tá? Mas os frequentadores de motel, eles têm que deixar a identidade na portaria. Tem. Não, tem um certo fundamento, assim, porque, por exemplo, o seu Wilson lá do Mumbai, ele já nos contou, assim, cada doideira que as pessoas vão... A gente tá Sim, que elas estragam, né? A gente falou sobre isso já, deterioram. Assim. Fez lá o que queria fazer, tal, foi lá, tarará, sexo, tá tudo bacana, mas vamos quebrar uma torneira. Então, mais ou menos desse lá em São Paulo ou Rio de Janeiro, não tenho certeza. O que eu vou fazer agora, né? Não tem mais nada pra fazer, eu já tô faceiro. Agora vou dar uma quebradinha aqui. Vamos. Vou tirar o ar-condicionado do lugar. Que coisa, né? É um troço absurdo, assim, ou deixa a torneira aberta intencionalmente, sabe? Assim, eles têm que estar atentos, por isso que é uma coisa boa de enfatizar quando tu está vendendo um motel, essa coisa... Parece que assim é óbvio que tem que ter cuidados, higiene, estrutura e limpeza. Não, mas o motel tem que cuidar disso assim. E o Motel Mumbai faz isso. Faz. Olha aqui, ó, Marcelo Raup dizendo: não guardo mágoa nenhuma, Pinta. Eu só queria que tu olhasse ele, o portfólio, né? Porque na época a agência que eu trabalhava diziam que meu trabalho iria te interessar. Perdeu um baita talento, pelo visto. Pois é, mas isso aí provavelmente deve ter sido alguém lá que... Por que a culpa é sempre dos outros, Pinta? Porque eu sempre gostei muito de olhar portfólio. Tá bom. Eu gostei, assim,
São duas coisas que em propaganda, não me pergunta as razões, tá? Que eu gosto muito. Eu gosto de trabalhar com pessoas mais novas, bem mais novas, e gosto de trabalhar com moças em propaganda. Ah, mas isso não acontece só em propaganda, porque o meu excelentíssimo fundador dizia que preferia trabalhar com jornalistas mulheres, porque nós éramos muito mais detalhistas e cuidadosas nas pautas. Não, eu não vejo nem pelo lado técnico, assim, principalmente eu sempre disse, e continuo repetindo, por exemplo, quando uma pessoa diretora de arte, não tem diretora de arte média, quando é homem tem médio, tá? Eu sempre, pode ter sido só uma coincidência comigo, ou não era boa, ou quando ela era boa, ela estourava, assim, a diretora de arte sempre... Pintaúdi, eu sempre gostei muito, principalmente em criação. A gente está se encaminhando para o final, eu vou propor que a gente faça um programa só para falar sobre as pessoas que tu não recebeu na Nova Farma. Porque agora apareceu o Luiz Pereira dizendo, não me recebeu na Nova Farma, mas patrocinei o último livro do Pinta. Que patrocinou? Ô, Luiz. Patrocinei, ele deve ter comprado, né? O livro? Não, patrocínio é outra coisa. Não, Aquela banca ou edição. Não, ou não. Então ele tá querendo se fazer de bacana. É o seguinte, ô Luiz, eu tô começando a escrever um novo livro, tá? E aí eu vou aí te procurar para te bancar a edição dele, não vai custar muito dinheiro. Inclusive o título até já posso te dizer, Luiz, tu vai te divertir. O título do livro é Vagando e Andando. Vagando, com a letra V, Vagando e Andando. Eu vou te procurar, Luiz. Tu vai ter que segurar essa de patrocínio. Olha só, eu tô adorando essa interatividade de hoje. A Beatriz Bia diz, claro que sim, em São Paulo precisa deixar a identidade, mas é por causa dos menores de idade. Viu só? É o controle de que se a pessoa realmente tem mais de 18 anos para poder frequentar esse lugar. Aqui também eles pedem, assim, quando eles desconfiam da mas latinha. Mas não fica não retém a tua identidade, né? Lá em São Paulo você retém. Se tu vai de Uber, coisa assim, se não fica. Ah, bom. Não Dependendo, eu acho que até fica. Bom, este foi mais um marketing ou propaganda. Foi tu que me mandou terminar no horário. Eu não cheguei no horário, mas eu termino no horário. Não. Peraí um pouquinho. Pode ser? O programa começou. O programa teve uma versão reduzida. A gente não gostou disso aqui, não nos convidaram. A observadora Natália Miller. Mas a rádio. Isso aqui é uma rádio, aqui é exclusivo para sócios e convidados. Por que a ARP não convidou a EO? Alô, Liana Bazanella. Galera que tu foi convidada pela eu sou sócia, né, meu bem? Não, mas vamos falar mulheres liderança. E aí não coloca a rádio. Eu, Márcia e eu, Coletiva.net, somos associados à ARP. Eu vou te dar duas incumbências, tá? Tu tem que trazer a Liana aqui. Tô tentando. O Orestes Júnior. Mas o Orestes já veio, a Liana tem que vir antes. Ele tem que falar dessa confusão. Mas deixa essa novela terminar pra ele vir falar, né? Vai falar o que ele nem pode ficar falando. O Pintaúdi gostou dele. Ele entendeu isso. Não quer que eu traga o Vini antes do Orestes, então? O Besourinho, o Besouro Pai. O Besouro Pai? Tem outro besouro? Não, tem os besourinhos, né? Os besourinhos são os empreendedores sociais. Já falei, né, Nath? Muito obrigada. Não, eu quero o Orestes. Tu quer o Orestes? O Orestes. Perfeito. E a Liana. Tá? Bom, a Liana, estou tentando, então fica a dica aqui. Alô, Liana Bazanella, né? Nós estamos ansiosamente esperando pela sua participação aqui na Rádio Web EO. A gente podia pedir para nossa audiência, quer ver a gente trazer ela mais rapidamente, alguém te auxiliar? A gente pede para uns 10, 20 desses aí. Para marcar ela? Não, telefonar para ela e convidar. Pessoal, vamos ligar para a agência de Brito ou para a ARP e pedir para a Liana Bazanella participar do nosso marketing ou propaganda. Toda a audiência da rádio está solicitando a presença de Liana Bazanella. Não, toda não, porque a gente não pode generalizar, né? Mas a nossa audiência qualificada... Mas a gente é um pouco mentirosos aqui. Nós somos um pouco mentirosos. Isso aceita. Então, só para terminar, eu quero saber onde é que tu estava ontem. Ontem? É. Domingo? Não, porque eu tenho certeza que tu foi pro Parcão. Este foi mais um marketing ou propaganda. Fiquem agora... Ai, cadê? Me perdi, gente. Agora é o teu, né, Jefferson? 442 é o 352. Muito bem. Fiquem agora com Jefferson Couto. E tudo do esporte. E tudo do esporte. Eu do esporte? Não, com o Jefferson. O Jefferson vai repicar, não sei, ele disse que já deu uma notícia, já que a gente está enfatizando, já deu. Eu tenho tentado ajudar o Jefferson para ele se ligar. Voltou uma coisa... Não, para algumas coisas, é muita informação no futebol. O que é, Jefferson? É uma mulher juíza, né? Foi no final de semana.
voltamos a ter uma mulher juíza. Juíza. E nessa partida... Como é que é? 14 anos o quê? Eu não tinha uma árbitra... Ai, que susto. Achei que ela tinha 14 anos. Uma criança Trabalho tentando infantil. jogo. Trabalho infantil. O fato que ela foi da Série A, né, árbitra pelo jogo da Série A, isso vai acontecer há 14 anos, e a última árbitra, ela trabalha no VAR e trabalhou nessa partida. Muito bom, então. Está Tu podia continuar falando dela, então nesse programa. está começando com Jefferson Couto e apoio de Márcia Cristófoli, Roberto Pintaudi e a observadora Natália Miller, o 442 ou 352. Até. Tchau, tchau.